Os protestantes falam que a Virgem Maria não é a mãe de Deus, ela é a mãe de Jesus Cristo. Ora, se isto é o que acreditam, então eles criaram vários erros. Primeiro, em João capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. E em João capítulo 1, versículo 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Estas duas passagens bíblicas dizem que Deus foi feito carne. A substância da carne de Deus na segunda pessoa, que é Jesus Cristo, veio de onde? Veio de Maria. Segundo, Jesus Cristo são quantas pessoas? Uma ou duas? Para acreditar que Maria deu à luz somente ao Jesus humano, os protestantes estão dividindo ele em dois: um Jesus humano e um Jesus divino. Aí está um erro gravíssimo. Para provar que isso é falso, é só conferir na própria Bíblia, em Filipenses capítulo 2, versículo de 5 a 7, onde notamos um Deus que é um homem e também um homem que é Deus. Jesus Cristo é um e não dois. Lembremos-nos também quando Tomé chama Jesus de meu Senhor e meu Deus. Isto está em João capítulo 20, versículo 28. Terceiro, os protestantes, ao negar Maria como mãe de Deus, estão indo contra o capítulo 1, versículo 43 de São Lucas, que diz o seguinte: donde me vem esta honra de vir a mim a mãe de meu Senhor? E estas palavras são dadas a ela através do Espírito Santo. É importante deixar bem claro que Maria gerou o homem Deus, Romanos 9:5, e todos os anjos o adoram, Hebreus 1:6. Maria é realmente mãe de Jesus Cristo, homem e Deus, conforme o testemunho da Escritura, Gálatas 4:4. Ela torna-se a mãe da pessoa de Jesus na plenitude de seu ser humano e divino. Não podemos separar o Jesus divino do humano. Por exemplo, Jesus não disse ao filho da viúva: a parte de mim que é divina te diz, levanta-te. Jesus fala simplesmente, levanta-te. Na cruz, Jesus não disse, minha natureza humana tem sede, mas exclama, tenho sede. Podemos e devemos chamar a Virgem Maria Mãe de Deus, porque o termo da maternidade não é a natureza, mas a pessoa. E a pessoa em Cristo é a segunda da Santíssima Trindade, que é o Filho. Em Maria se realiza, pois, este mistério. Ela participa do mistério do seu Filho, que é Deus e homem ao mesmo tempo. Como Gênesis capítulo 3, versículo de 2 a 7, apresenta a mulher, Eva, envolvida com o tentador e para a ruína do gênero humano, assim Gênesis 3,15 apresenta a segunda Eva, que é realizada em Maria. Como o pecado entrou no mundo por um homem e uma mulher, que são Adão e Eva, a salvação veio também através de um homem e uma mulher, que é Jesus Cristo e Maria. Podemos assim dizer que Maria é o templo do Senhor, o sacrário do Espírito Santo. O tabernáculo e a arca da aliança são figuras da Virgem Maria. Ela é o sacrário vivo do Espírito Santo, porque se tornou a mãe do Verbo encarnado. Basta percorrer as páginas das Escrituras para ver que Deus não habita no meio do pecado. Ao ensinar que Maria é mãe de Deus, a Igreja não está se referindo como mãe de Deus na primeira pessoa, mas sim na segunda pessoa, que é Jesus Cristo. Temos que entender bem esta diferença. Como os protestantes não entendem, fazem uma tremenda confusão.